CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. 9h40, estamos de volta com o CBN Campo Grande desta sexta-feira. Imagina você, na sua casa, com a sua família, que tivesse aí uma cartilha com todos os direitos, com todas as orientações e informações importantes. E eu explico, calma lá. O que é um casamento? O que é uma união estável? Divórcio? Tipos de guarda, né? Direito de visitação, pensão, lei, questão de proteção dos idosos, os filhos, os pais, enfim, a guarda compartilhada. Já pensou se você tivesse num único lugar todas essas informações redigidas por especialistas da área do direito? Pois é, isso existe e está numa cartilha que foi idealizada pela OAB aqui de Mato Grosso do Sul. E esse é o assunto do CBN Direito desta sexta-feira. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Ariane Amorim Garcia, que é presidente da Comissão de Direito da Família da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do estado. Ariane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço a oportunidade da CBN. Muito obrigada, Ginês. Estou à disposição aqui para orientar e tirar dúvidas a respeito desse assunto. Enquanto eu estava falando, já estava acessando aqui a cartilha. Eu já vou indicar o caminho, então, para as pessoas que tiverem interesse. Essa cartilha, ela é gratuita, ela está na internet, você pode acessar o site da OABMS, dá uma busca ali, você já vai ter o site da OABMS, e depois você dá uma busca, Cartilha da Família. Tá bem fácil de achar, tá bem simples de ver, a cartilha é muito bonita, bem redigida. E eu pergunto para a Ariane, como que surgiu a ideia de ter essa cartilha compilada com essas informações importantes para a família? Então, essa ideia surgiu porque a nossa Comissão de Direito de Família é uma comissão provisória da OAB e nós temos a intenção de levar essa informação para o público em geral. Então, isso foi um trabalho em conjunto, com o apoio da nossa diretoria, que é justamente levar essa informação, levar esse conhecimento, principalmente nas questões de alimentos, de divórcio, de regulamentação de visitas, e, em especial, no momento que nós estamos vivendo hoje, que é num período de pandemia, em que as relações familiares elas estão um pouco mais fragilizadas, né? Nós temos dados, inclusive, que os divórcios eles aumentaram, né? Em 18,7% desde junho deste ano, e os casamentos eles diminuíram 33,3%. Isso significa um impacto, tanto nas questões familiares, onde os filhos, que são os menores, são os maiores prejudicados em relação a tudo isso. Então, esse intuito dessa cartilha é levar essa informação e trazer esse conhecimento para que as pessoas consigam conviver de uma melhor forma possível e resolver os seus problemas também de uma forma consensual, priorizando o melhor interesse da criança e do adolescente. E tendo a informação correta. Claro. Inclusive, eu estava olhando aqui no índice, né? Vamos pegar, por exemplo, para quem está nos ouvindo, para que a pessoa entenda. E aqui explica assim, bem de forma didática, o que é um casamento civil, o que é um casamento religioso. O casamento pode ser anulado? É possível casar por procuração? Olha só o tipo de informação que tem nessa cartilha, então é uma cartilha bem completa. O menor de idade pode casar? Os parentes podem casar entre si? Então é um enredo de informações muito bem detalhado pela OAB, inclusive o item 9 aqui diz: o casamento homoafetivo é possível no Brasil? São informações importantes para todos os perfis de pessoas, né? Fala sobre união estável, divórcio, né? O que é divórcio consensual, tipo de guarda, né? É normal, como disse aqui a doutora, o índice de separações chegou a quase 20%. Quando envolve menores, saber o que fazer nesse momento também é importante. E a lei tem evoluído nessa questão da guarda compartilhada. Isso também é importante, estar sabendo os direitos, né? Sim, o intuito também dessa cartilha, devido à pandemia,
é que nós, profissionais, estamos tendo um pouco de dificuldade em relação à resolução dos conflitos. Então, nós temos que mudar a nossa forma também de atuação. Hoje, um profissional ele tem que ser mais dinâmico. Então, para resolver essas questões, para prestigiar a criança, o adolescente, o melhor interesse, a proteção integral, os advogados eles estão resolvendo os conflitos dentro do próprio escritório. Então, essa pandemia ela trouxe uma mudança da forma também de nós atuarmos na advocacia familiarista. Então, hoje, com esse acesso às informações, com o fórum reduzido às suas atividades, nós temos que ter uma atitude mais pensando no contexto, pensando de uma forma mais sistêmica, pensando nas resoluções consensuais dos conflitos, buscando técnicas de mediação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando questões muito peculiares, que é a família, que todo mundo tem que cuidar da família, né? Porque é a família que nos mantém, né? E que a gente consegue também viver e trabalhar, porque quando a nossa família ela está abalada, fragilizada, a gente não consegue produzir. Ariane, inclusive tem um capítulo 8 aqui da cartilha, está marcando os impactos da Covid-19 no ambiente familiar. Ou seja, a cartilha dedicou um capítulo específico para isso. Sim. Porque o nosso objetivo não é só trazer também a lei, né, o que está expresso no papel, mas sim trazer uma visão ampla do que isso refletiu na sociedade, né, devido a essa pandemia. E os casos que aumentaram, diminuíram, como que a violência, por exemplo, nós tivemos um aumento considerável do nível de violência doméstica devido à pandemia. Então, assim, conforme a Organização Mundial da Saúde, de 3, uma mulher sofre violência. E dessa violência, 80% dessas mulheres, elas são mães. Então, essa criança, ela sofre uma violência intrafamiliar. Com a pandemia, com o contato mais, como que eu vou dizer, mais próximo, essas violências aumentaram. Isso é fato. Isso é fato. Então, o objetivo dessa cartilha é conscientizar a população, não só dos direitos, mas também de uma atitude que a gente tem como ser humano, que a gente também tem que tentar resolver os nossos conflitos da melhor forma possível, para não impactar numa criança, no hipossuficiente, no vulnerável, no idoso. E é uma fonte de consulta de forma muito simples, né? Sim, quando a gente fala de direito, a gente tem até aquela questão do termo do direito, às vezes é meio difícil para quem não é da área entender os termos jurídicos. E aqui a cartilha ela explica de uma forma bem coloquial, bem simples, como que funciona cada uma das fases dessas bases familiares, dos direitos familiares, de uma forma bem didática, né? Sim, porque o nosso objetivo também nessa cartilha é de levar o conhecimento de uma forma simples, para que todo mundo possa ter acesso. Não foi uma cartilha desenvolvida para advogados, não foi uma cartilha desenvolvida para o mundo jurídico. Claro que o mundo jurídico tem acesso, mas assim, a linguagem é muito simples. Por quê? Porque também uma pessoa que vê essa cartilha, ela tem que procurar um profissional especializado, e o profissional ele vai orientar, dentro das opções que nós temos, o melhor caminho do acesso para ele resguardar o direito dele. Então, o objetivo dessa cartilha foi levar essa informação para a população. Por exemplo, eu estou vendo aqui, enquanto você está falando, eu estou pesquisando aqui também, como fazer para que o devedor de alimentos pague a pensão alimentícia. E aqui tem listado, item por item, explicando. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque é um exemplo bem que acontece com muita frequência, né? Entre as famílias, entre uma família um casal que acaba se separando, isso acaba acontecendo, e às vezes a pessoa, seja o homem, seja a mulher, não consegue entender a complexidade da lei e fica na dúvida, né? Então, e na época da pandemia, inclusive, a questão alimentar ela foi muito afetada, porque nós tivemos um índice muito grande de desemprego, em que as pessoas também estão com dificuldades financeiras para pagar, inclusive, os alimentos. Então, muitas pessoas estão buscando o Poder Judiciário para se exonerar dessa obrigação, que o desemprego não é requisito para a exoneração de alimentos, porque o filho necessita disso para sobrevivência. Só que
também, por isso que eu falo da mudança da atitude do profissional da área e da responsabilidade de conscientização dele. Por quê? Porque essas questões familiares, elas têm que ser resolvidas dentro de um próprio escritório. Essa é a minha opinião. E tentar chegar no bom senso também para a criança não ser afetada. Hoje, por exemplo, como que você vai prender um cara um executado que está devendo o alimento, sendo que o sistema é fechado conforme a provisão do Código de Processo Civil e, diante da pandemia, o regime está sendo domiciliar. Então, a medida ela não é eficaz. Agora, deixa eu te perguntar. Você deve alimentos e você fica dentro de casa. Exatamente. Não tem lógica. Não tem lógica. Por isso que hoje o advogado que atua nessa área, ele tem que ter uma atitude mais proativa e mais dinâmica para tentar resolver essas questões. E buscar mais a conciliação. Mais a conciliação. Do que a luz da lei propriamente dita. Isso mesmo. Isso tem acontecido, doutora? Muito. Muito? Muito, muito. Outro ponto que tem acontecido bastante, que é a questão da guarda compartilhada, que você fixa uma residência fixa da criança com um dos genitores e os pais têm um acesso à criança e essa tomada de decisão é conjunta. Isso precisa muito de bom senso, de flexibilidade. E aí, com a pandemia, muitos, eles alegam a Covid para prejudicar o outro genitor de não ver. Ou para dificultar essa visita. E o Poder Judiciário, ele está esgotado de ações nesse sentido. E aí você vai mexer com busca e apreensão. Como que vai ser esse acesso, sendo que as atividades do judiciário estão sendo reduzidas? E leva tempo, desgaste. Muito tempo, desgaste. Então, por isso que sempre vai do bom senso. Bom senso dos pais, que tem que ter esse tipo de consciência, porque quem é afetado é a criança e o adolescente. O convívio familiar é muito importante e ele tem que ser preservado. E não utilizar a criança como manipulação e jogo de interesse dos genitores. Então, por isso que os profissionais, eles têm que ter uma atitude mais proativa. E essa pandemia veio nos trazer essa visão e essa forma hoje de tentar resolver as coisas mais voltada para a questão consensual mesmo e de negociação. Então você, ouvinte CBN, que acompanhou um pouquinho da nossa entrevista e tem curiosidade de saber mais do que tem, é muita informação de uma forma bem simples, bem direta, Famílias em Cartilha, tá? É só você acessar o site da OAB-MS e lá no site da OAB-MS você dá uma busca, Cartilha da Família, né? E você vai encontrar um material muito rico, com muita informação, de forma muito bem organizada, para você ter ali informações de todos os tipos para sua família. Vale a pena muito dar uma olhada. E eu quero agradecer aqui a participação. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Conversei hoje com a Ariane Amorim Garcia, ela que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Mato Grosso do Sul. Ariane, obrigado pela sua entrevista. Obrigada, eu agradeço a CBN novamente, 93,7 FM. Ginês, muito obrigada. Eu coloco à disposição, a OAB está à disposição da CBN também. E precisando tirar dúvidas, orientações, a casa está aberta. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.